A paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu estou muito feliz. Vocês não imaginam como eu estou feliz de voltar para minha casa. Nasci nesse ministério, cresci nesse lugar. Lembro de quando a igreja era totalmente diferente. O meu pai sempre cuidava da cantina da igreja. E eu vim ajudar ele nos congressos de missões e congressos de ciclo de oração e mocidade. Andava correndo por esses corredores, levando caixa de refrigerante para o Gresga, do outro lado da rua. E eu fico muito feliz, porque eu vejo Deus conduzindo não só a minha vida, mas conduzindo a sua igreja, desde os tempos passados até hoje, amém? Estou muito feliz, irmãos. Há 10 anos, Deus me deu a oportunidade de ir para a América, lá nos Estados Unidos. Eu lembro que não tinha plano, meus irmãos. Não fazia parte dos meus planos estar lá. No ano de 2004, eu sentado numa mesa de jantar junto com o pastor Antônio no casamento da minha irmã Marinalva, ele chegou e falou para mim assim: mas você não tem vontade para os Estados Unidos? Eu falei: pastor, eu não tenho esse plano, essa ambição, não sei. Ele falou: se prepare, né? Estude. E não sabíamos nós que 6 anos depois, no ano de 2010, eu estaria indo lá para a América, chegando lá no dia 10 de março de 2010, portanto, mês que vem vai fazer 10 anos, né, já arredondando para 10 anos, mas 10 anos também tem outra marca na minha vida. Eu lembro que quando eu estava aqui na igreja, em 2004, na verdade, não é 10 anos, são mais, eu cantava no coral. O coral ficava aqui nesse canto da igreja. Eu tinha recém entrado no quartel, eu servi do ano de 2004 a 2010, o 26 GAC aqui na frente. E a falecida e saudosa irmã Lucy, eu creio que a maioria dos irmãos aqui lembram dela, ela chega para mim e fala o seguinte, ela fala: meu filho, Deus, estou falando com você, eu estou te colocando naquele lugar, no exército, porque eu tenho um plano, um propósito para você estar lá, e eu vou te dar uma divisa lá dentro. Mas eu, menino, 19 anos para 20 anos, não entendia, né, não assimilei muito bem o que Deus queria. E o tempo passou, e eu sempre me perguntei: qual é o propósito que Deus me colocou nesse lugar? No ano de 2010, quando eu fui tentar meu visto para os Estados Unidos, quando o entrevistador perguntou para mim assim: senhor Misael, o que o senhor faz aqui no Brasil? Eu falei: olha, eu sou funcionário federal do Exército Brasileiro, né? Já dei aquela glamourada no negócio, né? Dar aquela carteirada. Ela não me perguntou mais nada, simplesmente falou assim: olha, o que você vai fazer lá, quantos dias vai ficar e boa viagem para você. E eu não entendi até então qual era o propósito que Deus tinha me colocado. Primeiro foi Deus que me levou para a América, mas onde Ele me colocou, abriu as portas para eu estar lá. Mas agora, nesse ano de janeiro de 2020, eu consegui, pela graça e para a glória de Deus, o documento que me permite sair e entrar daquele país, o Green Card. E naquele momento que eu peguei aquele documento, que nós começamos a planejar, sonhar essa tão esperada viagem, vocês não imaginam como eu estava ansioso para estar aqui, rever pais, rever amigos, irmãos, como estou revendo aqui. O Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra de 2004, que a irmã Lucy chegou aqui nesse canto e falou assim: olha, eu tenho um propósito com você lá dentro. E eu pude ver a mão de Deus conduzindo a nossa vida. Eu gosto muito de um versículo, foi um dos primeiros versículos que eu decorei da palavra, Romanos 8:28, diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados por seu decreto. Eu pude ver Deus agindo em todas as coisas na minha vida, na minha família. E eu vejo Deus agindo em todas as coisas na sua igreja, na sua obra. Eu vejo Deus agindo na sua vida. Você está aqui essa noite, você pode pensar assim: eu não estou bem, mas creia, Deus, Ele age em todas as coisas. Deus, Ele age em todas as coisas. Olha, a palavra diz que Deus não causa todas as coisas, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que são pelas nossas próprias escolhas. As causas vêm como consequência de nossas escolhas, mas mesmo quando elas são frutos da nossa opção de escolher, Deus, Ele age. Deus, Ele age em todas as coisas, portanto confie em Deus. Nós temos vivido lá na América 10 anos, e nos últimos 7 anos eu sirvo a MSBN como em tempo integral. Cheguei naquele país, né? Eu era militar aqui, e eu cheguei lá, fui trabalhar com construção civil.
assentei cerâmica, pintei casas e depois comecei a estudar. Deus me deu uma oportunidade de fazer uma faculdade de teologia lá. E eu apliquei para o meu vice-estudante, pela igreja já, pelo Ministério MSBN. A igreja já abençoando a nossa vida, o ministério abençoando a nossa vida. E eu fui estudar, eu tive que mudar de trabalho, eu fui limpar a casa. Limpava a casa, 3, 4, 5 casas por dia. Aqui, quando eu ia visitar minha namorada, que até então era minha namorada, a Tami no Turvo, eu passava para verificar óleo do carro, água e encher pneu para andar alguns quilômetros. Lá em Atlanta, tinha uma quinta-feira de 15 em 15 dias que eu andava 165 milhas por dia. Isso dá mais ou menos uma média de 230 quilômetros por dia. Eu ia e voltava de Curitiba, trabalhando. Então a gente sai daquele nosso mundo e Deus nos leva, nos guia, nos protege. Quando Deus foi abençoando, um dia o pastor Saulo chega para mim e fala: Misael, estou precisando de alguém para me ajudar aqui na igreja em tempo integral. Pastor Oséias, a maioria das pessoas conhecem aqui, pastor Oséias Moreira, tinha ido assumir um trabalho de uma igreja hispana e eu substituí o pastor Oséias. E desde então, há 7 anos atrás, estamos trabalhando junto. Eu, pastor Saulo, aquela visão que o pastor Antônio iniciou naquele lugar. E vocês não têm noção, irmãos, como a gente vê Deus cuidando de nós. A comunidade imigrante não é uma comunidade fácil. Às vezes as pessoas têm um olhar, para quem mora fora, um olhar um pouco enganado, eu posso dizer assim. Eu não posso negar para vocês que é bom estar naquele país. Se não fosse bom, eu não estaria lá. É bom, mas eu falo para vocês, o preço é alto. O preço é muito alto para estar lá. Quantas vezes eu não vi pessoas perdendo pai e mãe sem poder vir para o Brasil? Eu mesmo perdi 4 tios meus, 3 primos meus, que eu não vou mais vê-los, e eu não pude vir. Meu pai, há 3 anos atrás, eu creio que alguns aqui conhecem, quase morreu, e eu fiquei desesperado, pensando que não ia poder vê-lo. O preço é alto, mas eu sei que uma palavra que a gente sempre ouve da boca do pastor Saulo, ele sempre profetiza essa palavra para nós. Salmos número 146, versículo 9, diz assim: Deus protege o estrangeiro. Nós declaramos essa palavra para todas as pessoas que chegam lá. E pela graça de Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pessoas que, como exemplo da minha esposa, não conheciam a Deus aqui no Brasil. Aqui no Brasil, passavam longe de igreja, tinham preconceito contra crentes, e hoje lá servem a Deus, são líderes, são pessoas que fazem a obra. Isso é uma alegria para a gente poder fazer a obra de Deus em outro país e ver pessoas que jamais serviriam a Deus no Brasil, servindo a Deus fora. Deus faz milagres, Deus ele cuida. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onipresença. Significa que Deus está presente em todos os lugares, mas não somente em todos os lugares, Ele está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então Deus está presente aqui essa noite, Deus está presente lá em Atlanta, Deus está presente lá em Orlando, Deus está presente lá na China com o missionário Tom e a Verônica, passando por toda aquela crise de doença, de vírus. Deus está presente lá na África com a Marli, com o pastor Inácio. Deus está presente na tua vida. Deus está presente com você em todo tempo, em todo momento. Eu sou muito feliz. Eu estou com meu coração transbordando de alegria de ver vários amigos aqui. Meu pastor Antônio, é uma inspiração para nós. É um prazer receber ele lá e agora um prazer muito maior estar aqui visitando a nossa casa. Rever amigos que a gente se criou junto, né? Marcelo, a gente fazia parte do grupo de jovens lá do Tancredo Neves. Lembra, Marcelo, disso? O Alisson, pessoas que a gente se criou junto. É muito bom estar aqui. Amém? Mas, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre uma palavra de Deus que Deus tem colocado no meu coração. E esse ano nós estamos vivendo o ano da... Vamos falar bem alto? O ano da... Deus tem transformação para nós. Amém? Deus tem transformação para minha casa, para minha família, para a tua casa, para a tua família. Amém? Deus tem transformação até mesmo nas áreas que você pensa que é impossível, amém? Amém. Lucas diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. A nossa visão limitada, a nossa visão às vezes equivocada,
nos leva a dirigir a nossa mente a pensamentos, a coisas que são impossíveis. E muitas vezes apaga a nossa visão do Deus a quem servimos, o Deus do impossível. E eu quero meditar uma palavra com vocês, começando uma leitura bem conhecida em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu quero pedir para você ler comigo essa passagem. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso texto áureo, é o texto base para o ano da transformação. Segura, por favor, esse versículo por alguns minutos na tela. E vamos meditar um pouco nele. Quem escreveu esse versículo? O apóstolo Paulo. Paulo ele chega e fala assim, olha, e não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar, eu creio que vocês já sabem, mas vale a pena relembrar, é não tomar forma. Não tomar forma. Eu estou matando uma saudade aqui, meus irmãos, de comer pão caseiro. Lá a gente não tem muitas essas coisas. Na verdade, eu acho que eu vou levar uns quilinhos a mais para os Estados Unidos, porque eu estou comendo demais aqui. Desde que eu cheguei na BR, a gente parou, eu já comprei cocada, doce de amendoim. Lá a gente não tem muito disso. Então eu vou levar uns quilinhos a mais com certeza para os Estados Unidos. E eu estou matando a minha saudade de pão caseiro. O pão caseiro, a forma dele depende do quê? Da forma. O pão caseiro é formado pela forma que ele é colocado. Ou seja, Paulo ele usa aqui, usando esse exemplo bem simples para a gente entender, ele fala assim, olha, não assuma a forma de onde você está. Não assuma a forma deste mundo, porque o mundo ele jaz no maligno. O mundo não tem coisas que agradam a Deus, o mundo tem coisas que agradam a nossa carne e despreza o Espírito. Ele fala assim, olha, não se conformem, não tome a forma deste mundo, não seja igual. Jesus em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele fala assim, olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Vocês fazem a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença onde estamos e não assumir a forma de onde estamos. Paulo ele fala, não se conformem, não tome a forma, porém transformai-vos. Transformem-se. Reparem que a transformação, ela não começa na parte exterior. Paulo ele não fala assim, olha, não se conforme com esse mundo e transformem o mundo. Não, Paulo ele fala, não se conforme com esse mundo, mas se transformem. Transformai-vos. A transformação do mundo depende da nossa transformação. Nós não transformaremos o mundo se não formos transformados em primeiro lugar. Às vezes nós perdemos tempo, energia, investimos em momentos, em muito recurso para transformar o mundo, mas o mundo interno que precisa ser transformado ainda está sem ser transformado. Deus quer falar conosco essa noite. E em primeiro lugar antes de nós queremos transformar o mundo, nós precisamos transformar o nosso mundo. Como está o seu mundo? Como está o seu coração? Como está o seu espírito? Será que você hoje está pronto para participar de um ministério, de uma igreja que vai impactar essa cidade, que vai impactar as nações como já está impactando e impactará ainda mais sendo transformado em primeiro lugar? Uma das coisas que eu amo quando eu chego na nossa cidade, eu sou natural de Guarapuava, sou guarapuavano. Uma das coisas que eu amo, eu chego naquela avenida e eu vejo aquela placa, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de Guarapuava. Jesus Cristo é o Senhor de Guarapuava. Eu vejo naquilo uma palavra profética. Eu vejo naquilo algo que o Espírito Santo colocou em alguém e determinou uma palavra profética. Mas a palavra profética, ela precisa ser tomada a posse.
Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Deus te chamou para você transformar essa cidade. Porém, antes, nós precisamos de transformação. Paulo, ele é um homem que ele tem muita propriedade para falar sobre isso. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vem trazendo um assunto de transformação, especificamente no versículo 2. Mas Paulo, ele passou por um processo de transformação. No livro de Atos, capítulo 9, a gente vê uma divisão de águas na vida de Paulo. Atos, capítulo 9, narra a conversão de Paulo a caminho de Damasco. E ali nós vemos o início de um processo de transformação. Deixa eu te falar uma coisa, a transformação, ela é um processo em nossa vida. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós esperamos transformações instantâneas, mas a transformação instantânea, ela não acontece, ela é um processo. Demora tempo, às vezes dói, às vezes cai lágrima, muito mais do que vem sorriso, mas a transformação é um processo na minha e na tua vida. E nesse mundo em que nós vivemos hoje, que é uma correria para aqui, é uma correria para lá, é o mundo da geração tudo rápido, nós acabamos pulando processos e a transformação não acontece em nossa vida. Paulo, a partir de Atos capítulo 9, ele inicia o processo de transformação na sua vida. Antes nós vemos um Paulo que perseguia, que matava, que prendia. Após capítulo 9 do livro de Atos, nós vimos um Paulo que é perseguido, que é preso, que é muitas vezes até chicoteado, passado por perseguição. Há uma transformação que não acontece do dia para a noite. O mínimo foi 13 anos em que Paulo levou para ser aprovado e provado nesse processo. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não sei quanto tempo tem levado o processo de Deus na tua vida. Eu não sei quanto tempo tem demorado, ou quanto tempo você tem esperado, ou às vezes até você tem desistido, mas eu quero dizer para você, aguenta firme, permaneça. O mesmo Deus que iniciou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar até o final. Eu sou testemunha disso, meus irmãos. Eu sou testemunha disso. Quando eu saí daqui dos Estados Unidos, aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, eu não estava, posso dizer assim, aquele super cristão. Eu tinha passado por muitas coisas na minha vida. Com 18 anos de idade, eu fui chamado para dirigir congregação. Dirigi a Vila São João, dirigi a Vila São Pedro. Aos 20 anos de idade, eu comecei a estudar na faculdade, entrei no quartel e eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu passei por muita coisa. Às vezes você está aqui, está olhando assim e falando, poxa vida, o Misael. Eu conheci, eu vi ele fazendo tanta coisa errada nessa cidade, mas eu glorifico a Deus, porque o meu processo de transformação se iniciou. Ele ainda não acabou, eu sigo sendo transformado, mas ele se iniciou. Deus, ele me tirou desse lugar, ele me colocou num outro lugar, para o processo de transformação continuar acontecendo na minha vida, o nome dele ser glorificado, e hoje pela graça e misericórdia de Deus eu poder estar aqui falando com vocês. É um processo, leva tempo, dói, não é fácil. Jesus fala assim, olha, no mundo vocês terão aflições. Não é fácil, mas nós precisamos confiar, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, ele fala com propriedade, porque ele viveu esse processo. Ele viveu a transformação que o Evangelho traz na minha e na tua vida. Não é dinheiro que nos transforma, não é um bom emprego que nos transforma, não é influência que nos transforma, não é o poder político que nos transforma. O que nos transforma é a graça de Deus. O que nos transforma é o Evangelho de Cristo Jesus pregado na sua essência, na sua pureza. O que transforma não são as nossas palavras vazias, mas são as nossas palavras direcionadas pelo Espírito Santo para alguém. A transformação vem desse jeito, dessa forma. E Paulo, ele é transformado. Ele passa por esse processo de transformação que leva ele a dar alguns passos. Leva ele a passar por algumas fases desse processo. E a primeira fase desse processo, que eu quero meditar com você, ele deixa o seu passado para trás.
Ele deixa o seu passado para trás. Irmãos, não tem como a gente experimentar e passar pelo processo de transformação carregando o saco, carregando as coisas do nosso passado. Não tem como. O passado muitas vezes nos condena. O passado muitas vezes é usado como arma, como estratégia do inimigo para tirar nós do propósito que Deus tem para mim e para você. Paulo ele teve que deixar o seu passado de lado. Pensem, Paulo era um homem que matava, era um homem que prendia, era um homem que perseguia. Paulo lhe carregava muita culpa em seu coração. Ele participou indiretamente do apedrejamento do diácono Estevão da igreja primitiva. Paulo era um homem que ele tinha uma carga do passado muito pesada. E se Paulo não abrisse mão daquela carga do passado, ele não poderia ter escrito 13 cartas do Novo Testamento. Ele não poderia ter falado assim: olha, combati o bom combate, corri a carreira, mas guardei a minha fé. Se Paulo continuasse carregando a carga do seu passado, ele não teria sido aprovado na prova do processo de transformação. A primeira coisa que nós precisamos deixar, largar, é o nosso passado. Muitas vezes o inimigo pega aquilo lá de trás, aquilo que Deus não se lembra mais, e traz no nosso presente para ele comprometer o nosso futuro. O excesso de passado no nosso presente traz o mal do século, que é a depressão. A depressão é o excesso de passado do nosso presente. E por outro lado tem o excesso de futuro, que causa ansiedade. Também um outro mal do século. São coisas que nos levam a não viver o presente, o hoje. Que é o maior dom que Deus nos deu, é o hoje, é o agora. É nós servirmos a Deus com a condição que temos, até termos condições melhores para servirmos melhor ainda. Deus colocou você nesse lugar, Deus colocou você nessa igreja, Deus colocou aonde você trabalha, para você servir a Ele, para você ser um missionário aonde você está. Não deixe que o seu passado venha atrapalhar e tirar você do propósito que Ele tem para a sua vida. Paulo teve que deixar, ele teve que abandonar o seu passado, um passado pesado, um passado com muita culpa, um passado com muitos erros, um passado, talvez eu esteja falando com alguém aqui essa noite, talvez a palavra do Senhor está falando diretamente com você. Deixe o que ficou para trás. Faça como Paulo falou lá no livro de Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, sigo, porque tem coisa nova na frente, tem plano de Deus na frente, tem provisão de Deus na frente. Mas se nós continuarmos levando o nosso passado com a gente, as coisas não se transformarão, tudo se repetirá, tudo vai virar um ciclo. Como o livro de Juízes conta que o povo de Israel na época vivia um ciclo. Deus levantava um juiz, o povo entrava na linha, adorava a Deus, morria aquele juiz, o povo voltava a adorar Baal e os outros deuses estrangeiros. Era um ciclo, e muitas vezes esse ciclo se repete na nossa vida. Deixe o seu passado. E eu quero meditar sobre 2 exemplos com vocês, de 2 homens da Bíblia, um que tomou uma atitude certa e um que tomou uma atitude errada sobre como lidar com o passado. O primeiro está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 19, e eu quero falar com vocês sobre Eliseu, ou melhor não, no livro de 1 Reis capítulo 19, do versículo 19 a 21, 1 Reis capítulo 19, do versículo 19 a 21, se você ler essa passagem, você vai ver quando o profeta Elias faz um chamado ao profeta Eliseu. E a Bíblia conta que Elias chega para Eliseu. Eliseu estava trabalhando, arando terra, desenvolvendo a sua profissão. Eliseu estava na sua vida cotidiana. Elias chega e joga o seu manto sobre Elias. Elias chega e joga o seu manto sobre Elias, e aquela atitude significa: você é um chamado, eu tenho um plano de Deus, Deus tem um plano na tua vida. Eu quero dizer para você que dentro da tua vida cotidiana, Deus vai revelar o propósito que Ele tem para a tua vida. Você não precisa ir para os Estados Unidos para fazer a obra de Deus, você não precisa ir para a África para fazer a obra de Deus, muito pelo contrário, você pode e deve fazer a obra de Deus no teu cotidiano, na tua rotina.
aonde você trabalha, aonde você vive, é na padaria onde você vai comprar pão, é no mercado onde você vai fazer as tuas compras, é na casa lotérica onde você vai pagar as tuas contas, é no banco, é na fila do banco, é ali que Deus chama você. Eliseu é chamado por Deus através da vida do profeta Elias, e Eliseu ele toma uma atitude. A Bíblia diz que Eliseu ele fala assim: Elias, eu preciso de duas coisas. Eu preciso em primeiro lugar voltar, dar um beijo de despedida aos meus pais. Eu preciso resolver aquilo que está na minha vida emocional. Eu preciso deixar isso fechado. Eu não posso levar adiante o que Deus tem para mim com isso em aberto. Doenças emocionais, aquilo que envolve o nosso coração. Em segundo lugar, Eliseu vai dar um beijo de despedida nos seus pais, e ele volta, e sabe o que ele faz? Ele pega tudo aquilo que fazia parte do seu presente, os bois, o arado, ele mata, ele cozinha carne, ele queima o carro, ele distribui para o povo comer, e a partir daquele momento, ele inicia uma nova etapa na sua vida. Sabe o que isso significa? Eliseu ele toma uma atitude correta. Tudo aquilo que atrapalharia ele da sua nova jornada, ele deixou para trás, ele não levou nada. Ele não leva nada com ele. Ele fala: Deus, o Senhor tem algo para mim? Então eu quero iniciar tudo novo. Deus, o Senhor tem algo na minha vida? Eu não vou levar as coisas que para trás estão, as coisas que vão me prender. Resultado, você jamais vê Eliseu voltando, pensando, mencionando voltar em ser um agricultor. Eliseu, muito pelo contrário, ele pede e recebe de Deus unção dobrada com relação a Elias. Agora eu quero meditar num outro exemplo com você. Está lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus anda sobre o mar, à beira do mar da Galiléia, ele observa dois homens trabalhando. Pedro, Simão e seu irmão Tiago estavam pescando, estavam lavando as suas redes. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vem, siga-me. A Bíblia diz que Pedro, deixando as suas redes, seguiu Jesus. Vocês perceberam coincidência entre essas duas passagens bíblicas? Os dois estão trabalhando, os dois estão nas suas profissões, na sua rotina, os dois recebem um chamado, os dois têm atitudes diferentes. Enquanto um queima, mata, erradica o seu passado, outro simplesmente abandona. Enquanto um quebra, detona as pontes com o seu passado, um deixa uma conexão com o seu passado. Pedro, ele não abandonou, ele não destruiu as suas redes, ele simplesmente deixou. Ele simplesmente abandonou. As redes continuaram existindo. E num momento de crise, no momento em que Jesus morre e Pedro pensa que tudo se acabou, para onde Pedro corre? Ele volta a pescar. João capítulo, nos últimos capítulos do livro de João, Pedro lhe fala assim: olha, eu vou pescar. Tudo está acabado. No momento de crise emocional, crise financeira, no momento de decepção, ele pensa que tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus tinha acabado. Meus irmãos, Pedro ele tinha andado nas águas com Jesus. Pedro ele tinha visto Jesus ressuscitar mortos. Pedro ele tinha visto Jesus multiplicar pães. Pedro tinha tido experiências tremendas com Jesus, e nem isso interrompeu ele dele voltar e caminhar pela ponte que liga ao seu passado. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração com essa palavra? É que todas as vezes que nós não tomarmos uma atitude radical, todas as vezes que nós não tomarmos uma atitude radical, você está entendendo essa palavra? Todas as vezes que nós não tomarmos uma atitude radical com relação ao nosso passado, ele sempre será uma opção. Ele sempre vai nos tirar do propósito que Deus tem para a minha e para a tua vida. O passado ele deve ser considerado em nossa vida, ele não pode ser valorizado. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração com relação a isso? Eu tenho amigos de consideração, amigos que eu sei que eles estão aqui para mim a hora que eu precisar,
mas eu os considero. Eu tenho tempo que não tenho contato. São meus amigos, mas são amigos de consideração. Agora eu tenho amigos que são amigos que a gente valoriza. Sabe aquele amigo que você liga no dia da data do aniversário dele? Aquele cara que você chama para jantar na tua casa. Aquele cara que você, quando o coração aperta, para quem que eu vou ligar? É ele que vem na tua mente. Vocês perceberam a diferença? Amigo de consideração e amigo que você valoriza. Essa é a relação que nós temos que ter com o nosso passado. O nosso passado nós precisamos considerá-lo. Ele nunca vai deixar de existir, a menos que a gente tenha uma amnésia. Mas nós não podemos inverter essa ordem. O que acontece é que muitos de nós valorizamos o nosso passado e apenas consideramos o nosso presente. Excesso de passado. Nós vivemos remoendo, relembrando de coisas que aconteceram, coisas de 10, 20 anos atrás. Nós tratamos com pessoa, eu tenho um dos irmãos que são lá da nossa igreja, que é da nossa igreja. Ele foi abandonado pelos seus pais. Abandonado pelos seus pais, pai e mãe. Cresceu na casa de um, na casa de outro. Quando ele fez 11 anos de idade, o seu pai voltou para sua casa. E ele era alcoólatra. Ele teve que proteger por algumas vezes as irmãs dele, para o pai dele não violentar sexualmente as irmãs dele. Olha que trauma do passado. Olha como é difícil lidar com essas situações. E dentro desse campo nós vemos várias coisas que aconteceram que tem como marca muito grande na nossa vida. Ficam remoendo, ficam passando aquele filme todo o tempo. Mas nesse momento nós precisamos considerar nosso passado. Ele não vai poder ser apagado. Sabe aquela história que a gente não pode tirar um leite derramado? Já fez. Você não pode voltar o tempo e não fazer. Então precisamos considerar. Mas nós precisamos valorizar o hoje. Nós precisamos valorizar a oportunidade que Deus nos dá. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Valorize a tua família. Valorize a tua esposa, o teu esposo. Valorize os teus filhos. Valorize essa igreja. Valorize a obra de Deus. Valorize aquilo que Deus colocou na tua mão hoje. Não inverta essa ordem. Se essa ordem for invertida, nós vamos estar em problemas. Nós vamos estar com problemas. Irmão, sabe quando a gente tem um problema na nossa vida? Sabe quando a gente vai conseguir um grande problema para nós? Quando aquilo que é fácil para a gente crer se torna difícil de fazer. Quando aquilo que é fácil de crer se torna difícil de fazer, a gente vai ter um problema. Deixa eu me explicar melhor. Quando Deus chama Josué para conquistar Jericó, a ordem de Deus foi complicada ou foi simples? Foi simples. Qual foi a ordem? Durante 7 dias, uma volta por dia, todo mundo em silêncio. Isso é fácil ou é difícil de fazer? É fácil. É fácil. No último dia, 7 voltas, todo mundo em silêncio e grita e o muro vai cair. Deus não pediu para Josué pegar uma picareta, uma marreta e derrubar o muro. Deus apenas pediu para ele rodear até o muro, a cidade. Deixa eu te falar uma coisa. A parte mais difícil sempre vai ficar com Deus. Deus nunca vai pedir aquilo que você não pode fazer. Agora o que acontece? Muitas vezes nós queremos fazer a parte difícil e não, é muito simples para crer. É muito simples, mas é tão difícil de fazer. Outro exemplo, Moisés quando estava à beira do Mar Vermelho, qual que foi a ordem de Deus? Foi difícil ou foi simples? Foi algo simples de fazer, mas como é difícil de crer. Como é difícil de crer que o mar seria aberto apenas com o toque do cajado nas águas. Às vezes Deus pede para você coisas simples. Simples de fazer. Que é tão simples de fazer, de crer, que se torna difícil de fazer. Esquecer do passado. Apagar o passado. Não deixar o passado influenciar no teu futuro. Não deixar o passado influenciar no teu presente, comprometer o teu futuro. É algo simples de crer, mas difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Tem marcas que nós carregamos com a gente, marcas de infância, palavra de um pai, palavra de uma mãe, um abandono, uma traição, um divórcio, que são cargas imensas, e que nos fazem ficar longe do propósito que Deus tem para mim e para você, e que nos fazem não passar pelo processo de transformação. Deus tem um processo de transformação para mim e para a tua vida.
Deus quer transformar primeiro o nosso mundo, para que através de nós transformemos o mundo. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a tua casa, a tua família. Eu quero pedir para você se pôr em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. Aleluia. Você pode dirigir agora ao Senhor uma palavra de oração. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada essa noite. Eu acredito que o Senhor não reúne o seu povo aqui em vão. Não reúne o seu povo aqui em vão. A palavra de Deus ministrada aqui essa noite, em primeiro lugar, foi para mim. Essa palavra é algo que Deus tem ministrado no meu coração há muito tempo. Eu tenho coisas do meu passado que eu preciso deixar para trás. E não é fácil de fazer. É simples, o contexto é simples, mas para colocar em prática é muito difícil. Mas pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor, pela força de Deus, nós temos que prosseguir avante. Não deixe o passado tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Irmãos, se alguém olhasse para mim há 15 anos atrás, falaria assim: não, esse menino aí perdeu as esperanças. Esse menino aí não tem mais esperança. Esse menino aí era alguém que poderia ser um obreiro. Não, mas Deus nunca perdeu. Deus nunca deixou. E eu vejo pessoas aqui essa noite que Deus tem chamado, que Deus pode levar para outros lugares, que Deus quer e pode usar tremendamente. Simplesmente deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele está aqui para restaurar o teu ânimo, a tua força. Ele está aqui para restaurar as promessas que Ele tem na tua vida. Ele está aqui para falar: ei, eu estou com você. Eu estou com você. O teu passado ficou para trás. O teu passado ficou para trás. Agora inicia essa nova etapa da tua vida. Olha para Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a nossa força, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de fazer um apelo. E eu não posso me esquecer de um dia que eu vim na igreja aqui. E eu estava muito fraco espiritual, muito fraco, muito frágil, desacreditado. E um dia, o Gesiel Lídio pregando, e eu vim num apelo. E Deus usou ele para falar comigo. E eu não podia ver nada aquele dia. Falei: Deus, isso for verdade, isso for verdade, que aconteça, mas eu não consigo ver. Às vezes você entrou aqui essa noite sem poder ver o que Deus tem para você. Sem poder ver o que Deus tem para você. Aconteceu tanta coisa na tua história que tapou as tuas visões. Tapou. Você não consegue ver. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir para você: se você sentiu que a palavra de Deus falou com o teu coração, falou no teu coração, eu quero pedir para você vir aqui na frente. Nós estaremos orando com você e por você. Nós estaremos ministrando a palavra de Deus, a palavra que é poderosa. Não sou eu, não, é a palavra de Deus. Não é pela minha influência, não, é pela boa e poderosa mão de Jesus que está nesse lugar. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se tem alguém que quer reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor, essa é a tua hora, esse é o teu momento. Se tem alguém aqui que tem feridas do passado que precisam ser curadas, ei, Ele que é o médico dos médicos está aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você e por você. O poder de Deus está aqui. O poder do Espírito Santo está aqui. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Você ainda tem um tempinho. Você ainda tem um tempinho. Eu acredito que o Deus que curou as minhas feridas, o Deus que restaurou aquilo que Ele tinha na minha vida, Ele pode curar as tuas feridas e restaurar o teu coração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aqui reunida. Somos teus filhos e a tua palavra diz que nós temos o direito e o privilégio de sermos teus filhos. E nós queremos pedir, Espírito Santo,
Vivifica essa palavra em nossos corações. Traz cura, traz alívio, ou traz ânimo àquele que está desencorajado, força ao que está fraco. Eu quero ministrar a tua palavra em nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Que o poder do Senhor, que renova, que restaura, que cura, que batiza, que a presença santa do Senhor que está nesse lugar venha e vivifique essa palavra, torne essa palavra viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui na frente, eu não conheço a vida, eu não sei da história, mas o Senhor é o Deus que acompanha desde o berço. Na verdade, a tua palavra diz no Salmo número 139 que antes mesmo de nós nascermos, a nossa história foi escrita pelo seu dedo, pela sua mão, e nós queremos viver a sua história. Oh Deus, eu quero ministrar a tua palavra nesse lugar, nesses corações, na vida dos teus filhos. Restauração, cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você volta para o seu lugar, volte cantando assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adore o Senhor assim. Por ele, para ele são todas as coisas. De novo, porque dele.